Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma temática. Sabe que tem mensagem que é difícil de pregar e difícil de ouvir, né? Não é uma mensagem fácil de pregar, nem é uma mensagem fácil de ouvir, não é uma mensagem que a gente coloca as pessoas no colo e faz cafuné nas pessoas. É uma mensagem com uma temática complicada, difícil, mas acho absolutamente necessária diante de tudo que está acontecendo. Nós estamos aí, vocês, acho que a maioria, né, percebeu, ouviu isso aí, porque está no grupo de comunhão da CPC, um pedido de oração em favor do pastor Jorge Linhares. Depois você pode olhar lá, quem não viu no grupo de comunhão, que amanhã comparecerá ao Ministério Público na condição de investigado por ter se posicionado com relação à ideologia de gênero, afirmando que ele, a igreja que ele pastoreia e a Bíblia afirma que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina, né? E acredito que vocês todos, ou a maioria, viu, assistiu uma resposta que foi dada ao coral gay de São Francisco por meio de um vídeo onde crianças afirmavam o seguinte: o meu Deus não erra. Eu não quero entrar na temática do like, do dislike, até porque eu não sou um entendido de rede social. Eu, pessoalmente, acho que as nossas respostas elas têm que ser além do like e do dislike, né? Porque à medida que a gente se posiciona com likes e dislikes, acaba que a gente fomenta ainda mais o assunto. Mas há pessoas que pensam diferente, eu não quero também discutir essa questão, porque cada um tem a sua própria opinião. Mas eu creio que, diante de situações assim, que se agravam a cada dia mais, nós estamos diante de pelo menos 3 desafios. Um desafio que eu chamo de desafio pessoal, um segundo desafio que eu chamo um desafio eclesial, que tem a ver com a igreja, e o terceiro, um desafio missional, que tem a ver com a nossa missão, com a missão que o Senhor nos concedeu. O fato é, meus irmãos, que a verdade da palavra de Deus parece que está valendo menos, né? Essa relativização da palavra tem entrado, inclusive, nos arraiais, né, da fé cristã, fazendo com que muitos seguidores de Cristo comecem a colocar em dúvida algumas verdades que são claríssimas na palavra de Deus. Essa verdade que tem a ver com o fato de que Deus criou homem e mulher, e isso é muito claro na Bíblia, não há uma terceira opção, uma terceira... Não há, né? Essa é uma verdade da palavra de Deus. Não é algo cinzento, não é algo nebuloso, mas é algo muito claro, é só atentar para o relato bíblico de Gênesis, e que diz como é que foram criadas todas as coisas, como é que Deus criou o homem e a mulher, né? E essa relativização da palavra, ela tem feito, tem trazido muita confusão e muito desacerto dentro da própria igreja, né? Parece que a verdade absoluta da palavra de Deus está perdendo força, né? Mesmo na igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador, e cada um de vocês aí que um dia professou sua fé e foi batizado, afirmou crer que a Bíblia é, sim, a palavra de Deus, regra única de fé, é onde nós colocamos a fé, e prática, é onde nós encontramos os princípios para a prática da nossa vida, do nosso dia a dia. E então eu entendo que as verdades precisam ser pregadas, relembradas, ensinadas e divulgadas, né? Parece que a gente está num caminho assim meio que sem volta. E diante desse relativismo e dessa verdade plural, né? Cada um tem a sua verdade é uma, a minha verdade é outra.
Quais os desafios para os seguidores da verdade? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quais os desafios para você, Fernanda, para você, Kívia, para você, Zé Paulo, para nós, enquanto igreja, quais os desafios que nós temos que enfrentar diante dessas questões? São muitas as questões, né? Eu estou citando um exemplo. Essa questão da ideologia de gênero é uma questão que tem chegado com muita força e tem causado muitos questionamentos. Mas existem outras questões, né? E eu estou me referindo a todas essas questões que, de uma certa forma, elas batem de frente com as verdades claras da palavra de Deus, né? O primeiro desafio é o desafio pessoal, é aquele desafio para você, Claudinho, como pessoa, como seguidor de Jesus. Para você, Andréia, que se diz seguidor de Jesus, como é que você deve se portar diante dessas contradições e dessas situações? Como é que você, Sâmara, deve se portar como seguidor de Jesus? É o primeiro desafio, um desafio pessoal, né? Então, a resposta que eu tenho para cada um de vocês e para mim também é a palavra de Romanos, capítulo 12, muito conhecido, versículos 1 e 2, que diz: não vos conformeis com a maneira de pensar deste século. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma desse mundo. A ideia aqui é o seguinte, é a forma de bolo, né? Não se conformem, não tomem a forma, não se enquadrem, não se encaixem na maneira de pensar deste século. Porque, veja bem, sobre essa questão especificamente, tá? Eu tenho amigos e amigas que são homossexuais. E eu não tenho nenhum problema de ter amizade com pessoas assim. Pelo contrário, inclusive já fiz negócios com pessoas que são homossexuais. Via de regra, são excelentes profissionais, né? E uma coisa é o acolhimento, é a amizade. E a outra coisa é eu concordar com essa prática. Até porque, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não sou psicólogo e nem sou médico. Eu sou pastor. Então, eu não quero entrar na questão, no mérito, por que uma pessoa é homossexual, por que uma pessoa ela tem atração por outra do mesmo sexo. Eu não vou entrar nessa questão. Eu não sou médico e não sou pastor. E entendo que o ser, e, por favor, me entendam bem, espere eu terminar a frase, ok? E entendo que o ser homossexual em si não é um pecado. O problema está na prática homossexual. A prática homossexual ela é condenada pela palavra de Deus. Então, há pessoas que vão lutar com essa atração durante a vida toda, mesmo sendo um seguidor de Jesus. E, por amor a Jesus, não praticará o ato da homossexualidade, entendeu? Ou seja, uma coisa é você se sentir atraído e você ter essa situação na sua vida. A outra coisa é você ter a prática. Muitas pessoas podem se sentir atraídas, mas por amor a Jesus vão se manter firmes, fiéis ao Senhor, porque acima desse desejo homossexual está o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Deus. Ponto. É isso. Ah, mas a pessoa nasceu assim, a pessoa... Eu não vou entrar nesse mérito, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei. Eu só sei o que a Bíblia diz. Eu não quero discutir. Então, eu tenho amigos, eu acolho, e quem me conhece de perto sabe que eu sou assim, mas eu não aprovo e nem concordo essas práticas, porque elas são contrárias à palavra de Deus. É isso. É simples e claro. Não há da minha parte, não deve haver da parte de ninguém aqui, né, um conselho, uma sugestão
é uma opinião pastoral que eu estou dando a vocês, não deve haver da parte de vocês nenhum tipo de discriminação, nada. Pelo contrário, tem que haver abraço, tem que haver acolhimento, tem que haver oração, tem que haver amizade, não tem nenhum problema. Agora, nós não podemos, enquanto seguidores de Jesus, concordar com essa prática. Então, o desafio pessoal é a gente não se conformar com a maneira de pensar deste século. E eu poderia citar muitos outros exemplos, muitos outros exemplos. Eu estou me atendo a um exemplo porque é o tititi do momento, né? Rolou no nosso grupo, tem rolado aí na igreja evangélica, né? Mas eu poderia dar outros exemplos, talvez até mais sutis, né? Quantas pessoas, hoje mesmo, não, essa semana eu publiquei um texto no meu Instagram dizendo, como é que era o título? Manifesto contra mim mesmo. Quantas pessoas hoje estão hipocritamente, né? De um lado e de outro, de esquerda e de direita, na rua, protestando contra senador corrupto, contra deputado, contra governador, contra prefeito, contra presidente, contra ministro, mas ele não se manifesta contra ele mesmo, porque aquele que não é fiel no pouco também não é fiel no muito. E pessoas que não são fiel no pouco só não são mais desonestas, se bem que desonestidade não cabe superlativo em desonestidade, né? Não existe honestíssimo, não existe mais honesto, existem pessoas honestas ou desonestas, ponto. Não é? Então, as pessoas que não trabalham, as pessoas que enganam o patrão, as pessoas que não respeitam a esposa, são tão corruptos como aqueles que, e necessitados da graça de Deus, como aqueles que estão exercendo altos cargos do governo. Porque Jesus é que diz, a gente tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Né? Mas eu volto aqui ao exemplo que eu estou dando, porque eu vejo que nós hoje estamos... a verdade está valendo menos, inclusive nas pequenas coisas, né? Nos pequenos arranjos, nas pequenas, aspas, mentiras. Né? E por isso a igreja perde o seu poder de testemunho, por isso a igreja perde o seu poder de profético no Brasil, porque nós estamos nos acomodando a essas mentiras ou essas meias-verdades. Então, o primeiro desafio, que é o desafio pessoal, viu, Sâmara, é não se conforme com a maneira de pensar deste século. Não se conforme. Não se conforme, ponto. Eu sou seguidor de Jesus. É peixe contra a correnteza mesmo. Todo mundo rouba, eu não vou roubar, eu sou de Jesus. Entendeu? Ah, não, mas todo mundo aprova o casamento gay. Eu não aprovo, porque eu sou de Jesus. E casamento, segundo a Escritura, tem que ser hétero. Tem que ser um homem com uma mulher, ponto. É isso que a Bíblia diz, gente. Doa quem doer, me lindra quem me lindrar. É isso que a Bíblia diz. Ponto. Então, o desafio pessoal é não se conformar com a maneira de pensar desse século. Nós precisamos adotar uma postura crítica com relação a esses valores dessa cultura anti-Deus, anticristo. Nós somos forasteiros aqui, a nossa pátria não é essa aqui, nossos valores não são do sistema anti-Deus, nossos valores são do reino de Deus, conforme nos apresenta Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte. Mas há um segundo desafio, que é o desafio eclesial, é o desafio agora para todos nós, enquanto igreja. E está lá em João 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos, gente, ser uma comunidade apegada à palavra. Só ela, só a palavra, tem o poder de nos santificar. Somos um grupo de pessoas a quem Deus quer purificar por meio da sua bendita palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, é a palavra que nos purifica. Então, a CPC, enquanto igreja, tem que ser uma igreja apegada à palavra, regra de fé e prática, é isso. Custe o que custar, doa quem doer, a palavra.
nós precisamos estar apegados à palavra, porque quem vai resolver o problema do país não é a direita, não é a esquerda, não é o centrão. Quem resolve o problema desse país é Jesus Cristo. Por isso que o melhor que nós podemos fazer pelo nosso Brasil é pregar o Evangelho, e sermos conhecidos por sermos apegados à palavra, mesmo que sejamos chamados de piegas, mesmo que sejamos taxados de bobos, de infantis, não tem problema, nós temos que ser fiéis à palavra. O problema é que nós não conhecemos a palavra, o problema é que nós não lemos a palavra, o problema é que nós nos desapegamos da palavra, o problema é que nós não temos tempo para ler a Bíblia, o problema é que nós deixamos a palavra do lado de fora, o problema é que nós não pegamos a palavra e só lemos a palavra no domingo. Como é que nós vamos ser uma igreja relevante num país em crise se nós não formos apegados à palavra? Tem gente que não abre a Bíblia e não lê um texto bíblico durante a semana inteira. Como é que vai fazer diferença? Como é que vai ser? Não vai ser, porque nós temos que ser apegados à palavra, gente. Nós temos que ser santificados pela palavra de Deus. Esse é o desafio para a igreja. Mas não é só para a CPC, é para a igreja no Brasil. A igreja no Brasil se desviou, gente, do centro. Os cultos, deixa eu explicar para você, a turma do Jurassic Park aqui, Zé Paulo vai lembrar, Jurassic Park, Silverinho vai lembrar, que era assim, ó, vou falar como é que era, assim, ó. O culto, o centro do culto era a palavra. Não tinha muita cantoria, não tinha muito, era a palavra. Palavra. Hoje o centro do culto em muitas igrejas não é a palavra, é a música. Segundo, a gente não quer estudar a Bíblia. A gente quer celebrar, a gente quer ser abençoado, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas nós temos preguiça de estudar a Bíblia. Antigamente tinha um negócio chamado culto de doutrina. Pau quebrava. Entendeu? Doutrinão, velho doido, aqueles doutrinão, entendeu? O povo saber no que está crendo. Hoje, nada. Nós temos que voltar para a palavra, gente. Nós temos que voltar para a palavra. A igreja tem que voltar para a palavra. A igreja evangélica brasileira tem que voltar para a palavra de Deus e deixar a perfumaria de lado, deixar o verniz de lado e mergulhar na palavra. Mas não é ir além do que a palavra diz, e nem ficar aquém da palavra, é ficar na palavra. Esse é o desafio que nós temos enquanto igreja. Em terceiro lugar, nós temos um desafio missional. Como é que a gente faz missão? E isso é muito importante. Como é que nós fazemos missão? Como é que nós cumprimos a missão que ele nos deu num mundo onde não existe verdades, onde cada um tem a sua verdade? Como é que nós pregamos o evangelho se cada um crê de um jeito, cada um acha que é de uma maneira? Como é que a gente faz? Eu quero dizer para você como é que a gente faz. A gente tem que fazer igual Jesus fez. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus 10:45. O versículo-chave do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, e o versículo-chave é esse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sabe como é que a gente faz missão num mundo onde as verdades não existem mais, onde tudo é relativo? A gente faz missão servindo as pessoas. Mas não é servindo as pessoas com duplo interesse. Não, nós vamos servir as pessoas aqui para a gente poder falar para elas do Evangelho. Não, nós vamos servir as pessoas, ponto. Nós vamos servir as pessoas. O ateu, o não ateu, o católico, o budista, o espírita, nós vamos servir a Deus servindo as pessoas. E aí nós vamos ganhar o direito de ser ouvido. As pessoas vão prestar atenção nas nossas palavras quando as nossas atitudes falarem mais alto que as nossas palavras. Nós temos que servir este mundo, gente. Olha aí o vídeo do Nepal. Quer uma pregação maior do que essa? Ele não precisava nem pregação hoje. Olha a situação dessa irmã que perdeu seu marido,
Nós temos que servir esse povo, servir as pessoas que estão aflitas, servir as pessoas que estão desesperadas, porque maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu já falei 200 vezes, vou falar mais 200. Eu estou preocupado com a situação da igreja no Brasil nos próximos meses. Olha, gente, as famílias estão se dividindo, a igreja está se dividindo, amigos estão se separando por causa dessa política. E nós temos que entender que isso é uma estratégia demoníaca, que é dividir para enfraquecer. Divide, enfraquece, amarra o valente e rouba tudo. Essa é a ordem, nessa ordem que Jesus disse que vai acontecer. Então, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos une. Claro, gente, cada um aí tem a sua posição, vai votar em quem quiser, está tudo certo. Você é cidadão brasileiro, tem que ter responsabilidade, sim. Vai lá, exerce seu voto dentro daquilo que Deus te mostrar. Mas não permita que nada nos divida, gente. Nós não podemos permitir isso. Quantos irmãos não estão falando um com o outro? Amigos de anos de caminhada, né? Por causa dessa questão. E como é que nós temos que fazer? A igreja está mal vista. A igreja evangélica está mal vista de todos os lados. Direita, esquerda, centro, tudo. Né? Mas por quê? Porque o que nós temos que fazer, especialmente num momento como esse, é servir esse mundo que está clamando por esperança. Gente. Sério, sério. Qualquer lado que ganhar, você acha que vai resolver o problema do Brasil? Não vai, gente. O problema do Brasil é sério. O problema nosso do mundo é esperança. As pessoas estão desesperadas. A única solução é o evangelho. E como é que nós vamos mostrar esse evangelho? Do mesmo jeito que Jesus mostrou. Olha para Jesus. Jesus servia pessoas. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a viúva não sabia quem era Jesus. E ele nem falou, estou ressuscitando seu filho aqui, mas não sou Jesus, viu? Faz favor de acreditar em mim a partir de agora. Não! A mulher nem sabia. O paralítico lá na beira do tanque, 38 anos, ele nem sabia com quem que ele estava falando, Jesus foi e curou ele. Depois é que ele viu Jesus lá no templo, falou, é aquele ali que me curou. Jesus servia as pessoas, independente se elas eram seguidoras, se elas se tornariam seguidoras, Jesus veio para servir. E nós não podemos querer servir só gente que é assim, afeita ao evangelho, amigos do evangelho. Não, gente, nós temos que servir a todos. É a melhor maneira que nós temos hoje para pregar o evangelho, é servir. Servir o aflito, o necessitado, o desesperado. E, óbvio, se tivermos a oportunidade, nós vamos falar, sim, do amor de Deus. Nós vamos falar, sim. Mas essa é a estratégia, gente, sabe? Sabe como é que a gente cala a boca do povo que está falando de nós aí? É servindo. Não é? Assim que Jesus falou, bateu na sua face esquerda, eu viro à direita, não tem problema. Bateu na direita, vira à esquerda. Né? Agora, pastor, mas então o senhor vai ser obrigado a realizar um casamento gay. Não, ninguém me força a fazer isso. Então o senhor vai preso, então pode me prender, eu não faço. Eu não faço isso. Mas o senhor discrimina os gays? Não, eu os amo, eu tenho amigos. Mas então por que o senhor não faz? Porque a Bíblia me proíbe. Eu não concordo. Ok, gente? A Bíblia é regra de fé e prática. Precisamos respaldar a nossa fé com um serviço humilde, gente. Jesus veio, serviu, se entregou para a salvação de muitos. Como seus seguidores, é exatamente isso que devemos fazer. A melhor defesa da fé e da verdade é o serviço humilde, sabia?
Em vez de você dar like, dislike, você serve humildemente o seu próximo, né? Serve humildemente. Outro dia eu estava em São Paulo, fui até na sexta-feira, no sábado, fomos eu, mais o Glaucio e a Edi, num restaurante que estava em frente assim, à igreja, onde estava sendo realizado o congresso, e nós não sabíamos que aquele restaurante ele apoiava a causa gay, e aí nós pedimos um suco, e um suco X, tomamos o suco, depois é que nós fomos perceber que cada um que tomava um suco ali aquele tipo de suco, ele dava uma contribuição para uma casa de apoio à causa gay. Então, sem perceber, nós ajudamos a casa de ajuda aos gays. E aí depois é que nós fomos perceber que era uma casa com vários gays lá, e nós não sabíamos de nada, e nós oramos antes de tomar a refeição, oramos em voz alta, oramos assim, não oramos silenciosamente, fizemos a nossa oração, uma pessoa orou, né? Acho que foi o Glaucio que orou, não sei, e as pessoas... não, foi eu que orei, e o Glaucio percebeu que as pessoas, que as atendentes estavam assim, perplexas, porque nós estávamos orando, né? Numa casa que muitas pessoas não têm o costume de fazer isso. E foi interessante que depois eu dei uma palavra para a atendente, falei, filha, olha, eu fui muito bem tratado aqui, porque realmente eu fui, uma casa ótima, uma comida maravilhosa. Eu queria dizer que eu sou um seguidor de Jesus, eu quero invocar a bênção de Deus na sua vida, que Deus te abençoe, muito legal o atendimento de vocês e tal. E ali ficou plantada uma semente, um testemunho. Nós não temos que brigar, nós temos que servir, levar a boa palavra, não é? E assim, gente, é que nós vamos defender a nossa fé, com o serviço humilde, com a boa palavra. Poucas pessoas serão impactadas pela nossa pregação, mas certamente muitas serão impactadas pelo nosso serviço, pela nossa vida, pelo serviço de humilde, que é a resposta que nós vamos dar àqueles que nos veem arrogantes por causa da nossa fé. Serviço humilde é a apologia final. É isso que nós devemos fazer. A verdade, gente, ela tem que fazer a diferença, primeiro, na nossa vida, né? Só assim o nosso discurso fará sentido para as pessoas ao nosso redor. É claro que eu ainda estou longe de ver tudo isso, mas eu quero dizer que, pessoalmente, eu tenho buscado, né? Eu não me conformo, eu estou tentando me santificar na palavra e estou levando para vocês essa mensagem do serviço humilde, que é o que eu quero viver na minha vida. Eu continuo no caminho, gente, entre altos, baixos, pensando nas coisas do Pai, com os pés no chão, os olhos voltados para os campos, que estão brancos para a colheita. E eu termino com uma lição de um vendedor de sapatos. Eu estava com um cara que me vendia sapato, ou que vendia sapato. E ele disse o seguinte: eu tenho uma facilidade muito grande de identificar um sapato falsificado, um tênis falsificado. Eu falei, uai, me dá a dica aí, cara, como é que é? Depois de anos trabalhando, né, vendendo sapatos, vendendo tênis, como é que é para identificar que o tênis é falso, o sapato não é, tem aquela marca, mas na verdade é um sapato falsificado? Ele fala, muito simples, é porque eu conheço o verdadeiro. Olha, eu conheço o verdadeiro. Então, gente, diante das mentiras do sistema, das meias-verdades, dessas ideologias malucas aí, da propaganda, da enganação do mercado, das suas leis, dessas falsas verdades ensinadas até em nome de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade. Se a gente conhece a verdade, né? E se as pessoas conhecerem a verdade, elas vão saber o que é falso, né? Então, nós temos que ter esse apego à verdade, é a palavra de Deus. Sei que é uma mensagem um pouco doída, um pouco difícil de ser pregada, mas acho importante para esse momento que nós estamos vivendo, mais uma vez lembrando o desafio pessoal, eclesial e missional, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo aí. E que Deus nos ajude
nessa nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, estamos diante de um mundo em crise, ó Deus, e diante de tantas questões difíceis e complexas, mas que sejamos nós todos e a igreja apegados à verdade que é a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada irmão aqui, de cada família aqui representada. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês hoje, essa semana, e até a volta gloriosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém.